Dizer, senhor presidente, que nos últimos 5 anos nós estamos observando que o número de ciclistas, a quantidade de ciclistas do nosso município tem aumentado de uma forma considerável. O uso da bicicleta hoje está aumentando tanto que hoje é visível o aumento dos ciclistas aqui no nosso município. E quando eu falo em ciclista, não falo só na questão do esporte. Eu falo do esporte, as pessoas que usam bicicleta para trabalhar, para estudar, para ir ao estudo, para fazer pequenas compras, para fazer passeios, inclusive com os familiares, enfim, de uma forma geral. E isso realmente nos remete para uma situação de que nós precisamos agora começar a prestar atenção, porque a legislação federal, senhor presidente, a legislação federal, o Código Nacional de Trânsito, no capítulo 2 do Sistema Nacional de Trânsito, diz o seguinte, o artigo 24, compete aos órgãos das entidades executivas do trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição. Item 2º, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, aqui vem a situação, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança dos ciclistas. Isso quer dizer que o poder público municipal, ela tem por obrigação promover a segurança dos ciclistas. A obrigação é do poder público. E eu não estou me referindo aqui somente a esse governo, não. Nós estamos vendo muitos prefeitos que antecederam esta atual administração, na verdade, nunca deram uma atenção especial à segurança dessas pessoas que utilizam-se da bicicleta para a sua locomoção. E realmente está na hora de nós pensarmos nisso. Por falta de leis, não é, porque leis existem. O que falta, na verdade, é o cumprimento dessas leis, para que as pessoas que utilizam-se desse meio de transporte tenham a segurança necessária, para poder se deslocar de um ponto a outro. Conceda a parte, vereador Paulinho. Obrigado, vereador Ivan Martins. Quero parabenizar pelo tema, algo já tocado aqui em outros momentos por alguns vereadores. Só discordo um pouquinho quando o vereador fala que nunca foi feito nada. Eu tive à frente da secretaria, o vereador sabe muito bem, e a gente fez sim muitos avanços. Hoje a gente inclusive está brigando para colocar alguns taxões na 1º de maio, já desde 2017, para trazer segurança para esse ciclista. Como líder do governo também, a gente solicita que o vereador consiga nos auxiliar nessa situação. Obrigado, vereador, e parabéns pelo tema. Obrigado, vereador. É que Vossa Excelência não deixou eu concluir. Na verdade, o que foi feito em benefício dos ciclistas foram as ciclofaixas. Isso aí foi feito na administração do PT, a gente sabe disso, tem que reconhecer, mas de lá para cá, na verdade, as administrações seguintes nada fizeram. Inclusive, vereador Paulinho, esses taxões lá na frente, na 1º de maio, já cobrei do Executivo para que seja recolocado. Estamos aguardando a recolocação. Porque, na verdade, são esse espaço reservado que dá segurança ao ciclista. Então, tem que ser reposto, não importa onde seja. Nós temos que dar uma atenção maior ao ciclista, e nós, motoristas, também temos que dar uma atenção especial, porque nós somos responsáveis, os motoristas somos responsáveis pelos veículos menores. Os veículos menores são responsáveis pelos meios de transporte sem tração, sem motor. E num todo nós temos que dar segurança a todos, de forma geral. E aqui eu falo especificamente do ciclista, porque, como eu disse, se Vossa Excelência prestar atenção, quando nós trafegamos pela rua, nós vimos aí a quantidade de pessoas que utilizam-se da bicicleta para se locomoverem. Uma, porque necessita, é o único meio de transporte que tem. Outros é por causa do número excessivo de veículos automotores que nós temos aqui na nossa cidade, que já passa de 100 mil veículos.
E isso realmente causa um transtorno muito grande, com 130 mil habitantes. Isso nós temos também que reconhecer. Mas realmente está na hora de nós começarmos a pensar com carinho nessa situação e fazer com que a lei de diretriz orçamentária constem a construção de novas ciclofaixas e o orçamento constem, né, recurso suficiente para a construção, a implantação dessa ciclofaixa. Por isso, presidente, nesse pouco espaço de tempo que aqui tínhamos outras informações, mas deixar aqui a nossa preocupação, deixar para que todos nós possamos aí, né, fazer uma reflexão a esse respeito, porque nós não queremos que num espaço curto de tempo venha acontecer qualquer acidente grave, né, para nós nos arrependermos futuramente. Era isso. O assunto que me traz hoje à tribuna, senhor presidente, é um assunto que, na verdade, já é de conhecimento de toda a população brusquense. Na verdade, até, eu acho que a população brusquense conhece muito mais esse assunto do que nós, vereadores. Na verdade, também, nós todos não somos tão conhecidos pela população como este assunto. Então, eu queria que tu colocasse ali, Cláudio, para a gente iniciar esse assunto. É um assunto que frequentemente passa pelos meios de comunicação. Eu, pelo menos, estou sendo muito cobrado pela população quanto a esse assunto. Então, nós vamos estar falando um pouquinho hoje sobre a poluição do rio Itajaí-Mirim. É algo que realmente vem preocupando a comunidade, a qual vem nos cobrando. Eu acho que nós, vereadores, a comunidade que nos acompanha, volta e meia verifica essas situações, né? Espuma no rio Itajaí. Aqui moradores, né, lá da Otto Eckert, inclusive marcam vereadores frequentemente, e a gente entra em contato com a Fundema, mas sem muito retorno. Temos também outro aqui ainda na rua Otto Eckert. Isso são só algumas imagens, alguns prints que a gente tirou de algumas publicações. Aqui também, ali no bairro São Luís, né? O José Carlos compartilhando do Rony. Mais um caso de poluição registrado em Itajaí-Mirim de Brusque, agora semana passada. Tu clica na internet, tu bota poluição no rio Itajaí-Mirim em Brusque, aparece vídeos no YouTube, outras pessoas denunciando, e a gente não vê uma ação efetiva da Fundema de Brusque. Ou seja, está a nossas caras, está na beira-rio, onde todo brusquense passa. Hoje nós temos praticamente, né, uma obra nova que vai iniciar na beira-rio, ou seja, a margem esquerda, até foi lançado semana passada, temos que parabenizar, não pude estar presente lá, vereador Simas, possa transmitir esse parabéns ao Poder Executivo pela obra. Foi feito desde o início dessa gestão a limpeza na beira-rio, nas margens, nos taludes, a qual ficou muito bonito. No começo nós tínhamos muitas dúvidas, mas hoje ficou bonito, né? A gente não sabe como vai se portar numa grande cheia, tomara que nem aconteça, mas dizer que o mesmo tratamento que está se dando pela lateral não está se dando na questão da fiscalização por parte do órgão responsável, que é a Fundema. Aqui é outro vídeo, né? Então, na verdade, a população e nós, e quem passa por ali, verifica esse abuso, né, de certas pessoas que insistem em poluir o nosso rio. Ou seja, nós temos isso na área central e nos bairros também. E a população sabe do que eu estou falando, porque a população faz foto, faz vídeo, publica no Facebook, manda para a imprensa. Isso aí são só algumas notícias que saíram, mas se a gente for pesquisar, tem muito mais. Então, essa minha fala aqui hoje, senhor presidente, é para cobrar, sim, uma ação efetiva da Fundema. Nós precisamos de uma política pública de fiscalização na nossa cidade, nossa água, nosso rio. Saiu até há poucas semanas, eu creio, acho que no máximo 2 meses, uma matéria no início do ano que a Fundema ia montar uma equipe de fiscalização, que agora ia dar um retorno, e até agora nada. Até agora não tivemos nada. Eu conheço o diretor lá, o Cristiano, a gente cobra, ele fala que vai ter novidades, mas isso já vem há algum tempo. Então a gente necessita, a gente precisa, e que isso seja publicado para que as pessoas que façam essa denúncia, que se deslocam até a Fundema, tenham esse retorno. A gente fez alguns pedidos de informação também sobre a situação. Solicitamos aqui ao diretor da Fundema, ao Cristiano, se tiver alguma coisa que nós, vereadores, possamos mudar numa lei municipal, alguma coisa para facilitar esse trabalho dele, que ele encaminhe para casa.
Eu tenho certeza que será muito bem analisado aqui pelas comissões e, quem sabe, aprovado para que a Fundema tenha essa autonomia, essa autoridade. Né? Os moradores não sabem mais o que fazer. Eu não vou ler ali agora todos os textos, mas eles dizem que não adianta mais denunciar, não adianta mais, que a coisa não sai do lugar, enfim, não tem um retorno para a população. E é isso que este vereador aqui nesse momento está fazendo, por ter sido também cobrado pela população. Vou conceder a parte ao vereador Marcos para depois dar encerramento ao meu pronunciamento. Obrigado, vereador Paulinho. Gostaria de parabenizar pelo assunto. Fui procurado também pela comunidade, né, do bairro Guarani e de todos os outros também. Inclusive, isso acontece na madrugada e fins de semana, onde não tem fiscalização, existe o plantão, não sei se as pessoas não têm conhecimento, mas realmente é muito difícil. Já estive conversando com o Cristiano também, que que colocou que iriam fazer uma investigação mais rigorosa em cima, mas até hoje nada foi feito, né? Infelizmente, não sei se por falta de recurso, mas é uma situação realmente. Eu até ia comentar esse tema, mas Vossa Excelência veio, então, né, me coloquei aqui para dar uma parte, parabenizar e reforçar realmente que nós precisamos dar atenção urgente a essa situação que está se repetindo gravemente na nossa cidade e não está sendo feito nada com isso. Então, parabéns, e também tenho meu apoio para reforçar esse assunto aí para a nossa comunidade. Obrigado, Paulinho. Obrigado, vereador Marcos. Só venha contribuir também no nosso pronunciamento. Já concedo a palavra ao vereador Simas, até para conseguir falar da parte do vereador Marcos. Muito importante, o vereador lembrou da questão do telefone de plantão, né? A gente sabe que realmente isso acontece em horários diversificados, mas que a comunidade tenha conhecimento também do plantão do SAMAI, que existe esse plantão. Né? Eu não estou com o número aqui agora nesse momento, mas pode ser procurado tanto na própria Fundema, no site da Prefeitura tem esse número também. Se nos procurar também, os vereadores passam esse número, ajudam a ligar também, mas ele tem que funcionar, né? Tem que ligar e tem que alguém lá no momento, porque a grande reclamação da população é que quando eles ligam, agora não dá ou não atende, nesse momento não tem como ir lá. Então é isso que cai no descrédito, na verdade, essa questão da fiscalização da Fundema. Concedo a palavra ao vereador Simas. Obrigado, vereador. Até para que a gente possa também esclarecer algumas situações, houve agora em fevereiro, na semana passada, na quarta-feira, houve fiscalização noturna durante a madrugada, inclusive com apoio da Polícia Ambiental, né? Mas a gente sabe que do problema que e quando a espuma, o dejeto chega no rio, ele já passou por uma série de caminhos, mas acho que nós temos que buscar realmente a opção de melhorar esse sistema de fiscalização, talvez o plantão e tudo mais, mas é a dificuldade que se tem realmente de fazer esse trabalho. Temos que discutir, acho que temos que avançar nisso para melhorar, né, esse serviço que é importante. Acho que diz respeito realmente ao bem-estar do nosso rio e da água, e acho que nós não devemos deixar isso passar barato. Obrigado pelas informações. Vereador Simas, concedo a palavra também ao vereador André. Vereador Paulinho, também quero parabenizar pelo tema. Realmente é muito importante a questão do meio ambiente aqui da nossa cidade. Infelizmente é um assunto muito complexo e principalmente histórico aqui na nossa cidade, né? O Paulinho sabe, nós criamos praticamente 10, 12 anos de idade junto. Eu morei 30 anos na 1º de Maio, ao lado da vala da 1º de Maio, e desde que eu me conheço por gente, há 25 anos para trás, 30 anos atrás, a vala da 1º de Maio sempre tinha uma cor, na verdade. Hoje em dia ainda parece que diminuiu, o pessoal faz na calada da noite, final de semana, mas antigamente isso aí era todos os dias. Um dia a vala era vinho, outro dia era branco, outro dia era azul, enfim, realmente, né, vem passando. Nós estamos aí, né, no 2019, infelizmente ainda há pouca fiscalização, e realmente é importante esse teu tema. E realmente vamos ver se, por mais que já é uma coisa que todo mundo já sabe, mas nós temos que tentar fazer alguma coisa. Parabéns. Obrigado, vereador André, também pela parte, também vem a contribuir com o nosso tema hoje. Na verdade, o que a gente vem a solicitar aqui, e vem cobrar, claro, porque a comunidade nos cobra e nós temos que cobrar também, é isso que os vereadores falaram, né? Tem que ser criada uma política pública de fiscalização, para que a população tenha uma engrenagem funcionando, sabendo que ela vai ligar naquele plantão, vai ter uma ação efetiva da Fundema, e realmente quem for responsável vai ter que pagar essa multa, vai ter que arcar com essa despesa,
porque se não houver a fiscalização, cada vez mais vai acontecer isso. E lembro exatamente que o vereador André falou há anos atrás, né, nós vimos isso frequentemente, mas hoje ainda, em pleno 2019, nós não podemos mais aceitar que uma cidade já de mais de 120 mil habitantes ainda passe por essa falta de fiscalização básica que nós temos que ter. Então, queria deixar registrado aqui a preocupação desse vereador e a cobrança, né, para que isso possa ser de uma vez por todas, ter um plano de ação. Obrigado. Eu só gostaria de parabenizar o Ivan por colocar essa questão das ciclofaixas. Só discordo de uma coisa, vereador Ivan, que temos que começar a dar atenção. Isso, na verdade, nós já estamos dando atenção já faz mais de 2 anos. Já foi cobrado aqui os taxões já 1º de maio, a questão da ciclofaixa da Santa Terezinha, que foi retirada, né, na repavimentação, que falaram que não vão colocar mais, que já é uma decisão do órgão. Então, fica difícil dizer que a gente tem que começar a dar atenção agora, sendo que criticar assim, governos passados que não deram atenção, na verdade foram feitas as ciclofaixas, não estou defendendo governo nenhum aqui, nem criticando, mas teve um intermediário que a gente dormia com o prefeito e acordava com o outro, que nada foi feito na cidade, ficou estagnado, e o que começou agora, na verdade, não deu continuidade nisso daí, inclusive agora está tirando as que já foram feitas. Então fica uma situação difícil, eu não sei como é que vai ficar. Inclusive é a questão do plano de mobilidade, que nós fomos para a Alemanha, inclusive foi o tema, a questão da mobilidade, que veio o recurso da Alemanha para ser implantado o plano de mobilidade e retirando as ciclofaixas e tudo mais. Então eu não sei qual é o projeto de mobilidade que vai ser feito para a cidade, sendo que é legislação, como Vossa Excelência colocou, que nós temos que dar segurança, tanto para os veículos, pedestres e ciclistas. Então, não sei como é que vai vir esse projeto, né? Se já estão tirando as ciclofaixas, então realmente nós temos que dar atenção, mas essa atenção nós já estamos cobrando já há muito tempo. Outra atenção que nós temos que colocar, né? Ainda bem que começaram as obras da Beira Rio, e uma atenção que eu quero colocar: ainda não foram conversados com todas as pessoas que moram na margem da Beira Rio. Ninguém ali está sendo contra o desenvolvimento, nem a obra, mas ainda existem pessoas ali que moram, que residem, que não foram chamadas para conversar, né, para fazer a indenização e tudo mais. Foi feita uma conversa há muito tempo atrás, agora já estão querendo passar a máquina no meio dos terrenos e nada foi resolvido. Então, assim, não é questão de tem que expulsar se não quiser sair. Ali é um direito que eles têm, tudo bem, então tem que ser conversado certinho e feito a indenização necessária para que eles possam se relocar para outro lugar ou construir mais afastado. Então fica essa atenção, então, já que as obras começaram e ainda faltam pessoas a serem conversadas e regularizadas a situação. O que eu gostaria de colocar aqui, senhor presidente, e a questão do transporte público também, né, já foi muito cobrado aqui, muito cobrado, realmente por muitos vereadores, e realmente até agora nada foi feito. Por isso que há tantos carros, como foi colocado, tantos veículos e tudo mais, porque o transporte público, infelizmente, na nossa cidade sempre foi ineficiente e nada mudou até hoje. Primeiramente, tecer a minha repúdia à decisão do STJ, agora à tarde, no processo do nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado pela Justiça Federal, e infelizmente há uma demonstração de falta de comprometimento com a justiça e com o povo brasileiro. Diminuíram a pena aplicada sem muitos argumentos, ou seja, arrumar os subterfúgios, aqui, ali, uma emendazinha aqui, uma emendazinha ali, vamos manter a condenação, mas vamos diminuir a pena de 12 para 8, e ainda colocaram no julgamento, como ele lê, ele faz leitura de gibi, de cabeça para baixo, sei lá de que forma ele faz a leitura, ainda vai diminuir a pena, e a possibilidade de ele sair nos próximos dias é muito grande. Eu vi a notícia agora que ainda em 2019 ele pode sair, não, ele pode sair daqui uns dias, porque a cada 3 dias que ele lê, diminui 1 da pena, tá? Para vocês terem ideia, como é a nossa justiça brasileira, sabe? Então, ele deve estar aprendendo a ler gibi lá, porque era o que ele gostava de ler, né? Ou aquele rótulo, né? Mas tudo certo. Mas infelizmente fica aqui a minha repúdia à decisão do STJ,
de diminuir a pena de um condenado que foi, com toda certeza, um exemplo para todos aqueles corruptos que também estão ainda sendo julgados ou que já foram julgados, mas infelizmente a nossa justiça novamente nos dá uma rasteira e diminui a pena de um condenado com a possibilidade de ele sair daqui a uns dias rindo da cara do povo brasileiro. Mas, senhor presidente, não era esse o meu assunto, mas eu não poderia deixar passar em branco a minha indignação com essa decisão. E independente de ter sido ele, se fosse qualquer outro que foi condenado por corrupção, de roubar o dinheiro do povo brasileiro para benefício próprio, eu também estaria aqui criticando. Não é Lula, não é Aécio Neves, é aquele que foi condenado e teve a pena diminuída por corrupção. É esse que nós não podemos jamais passar a mão na cabeça. Mas, senhor presidente, a minha fala de hoje, na semana passada eu teci alguns comentários aqui sobre a questão do bairro Jardim Maluche, ali da rua Francisco Sassi, da praça que os moradores ali construíram, e fui procurado por vários moradores do próprio bairro Jardim Maluche, primeiro nos parabenizando pela nossa fala, que estão com dificuldade em todas as áreas do Jardim Maluche. A praça do Jardim Maluche hoje virou um campo de uso de drogas e consumo de álcool. A Polícia Militar, através do Tenente-Coronel Otávio, eu já vi o ofício que ele encaminhou à Prefeitura Municipal de Brusque, solicitando o corte de algumas árvores, a retirada da cerca viva, enfim, de várias situações que a praça está colocando em risco os próprios moradores. Moradores nos relataram, senhor presidente, que teve fato pelo fato da luz da garagem, ou da sala, da sacada de uma casa estar acesa, em um momento de abordagem da polícia, no dia seguinte, os meliantes foram até aquela casa e jogaram uma madeira, quebrando uma vidraça, uma porta de vidro daquela casa, achando que o morador daquela casa tinha denunciado eles. Enfim, uma série de situações nos relataram. E eu quero pedir desculpas aqui, e agora em público, vou pedir desculpas a um morador aqui da rua São Pedro, do bairro São Pedro, que eu tive uma discussão com ele e ele disse: vocês só defendem aqueles que mais têm e não ajudam os que menos têm. Porque quando eu faço a limpeza do meu jardim, do meu gramado, eu corto os galhos das árvores na frente da minha casa, eu tenho que pagar uma recicle, ou eu tenho que contratar um jardineiro para que ele possa levar o material embora. E lá no Jardim Maluche vocês fecham os olhos, a população faz essas limpezas nos jardins, tiram as folhas e jogam no meio da rua, e vocês nunca se manifestaram, porque é a prefeitura que faz o recolhimento desse material. E isso me chamou a atenção e eu até discuti com o cidadão. E ele sabe, porque ele falou que ele ia escutar hoje aqui o nosso pronunciamento, e eu falei para ele que eu ia me pronunciar e iria pedir desculpas para ele. Realmente, ô Ficha, tu tens razão. Eu estava equivocado. Por quê? Eu fui lá no Jardim Maluche. Realmente eu fui lá ontem, porque ele me cobrou ontem, eu fui lá no Jardim Maluche ontem. E não tem uma rua do Jardim Maluche que não tenha lixo no canteiro central das vias. E eu fui verificar o que era aqueles entulhos. Por quê? Porque poderia ser até a limpeza dos canteiros, que o próprio conserveiro limpou e deixou ali para o caminhão da prefeitura vir posteriormente. Mas me chamou muita atenção, porque todo o material que ali estava não é material pertencente às ruas, aos canteiros, e sim às casas que ficam ao redor. Vejam, presidente, aqui essa fotografia. Se a gente pudesse ampliar, consegue ampliar? Não consegue? Essa fotografia aqui, ó, são folhas de coqueiro. Folhas de coqueiro, tá ali, né? Ó, folhas de coqueiro. Tem algum coqueiro no canteiro? Não. Passa outra que tem uma aqui que é incrível. Ó, pode ir passando. Nada dessas folhas aqui são pertencentes. Olha o que tem lá, senhor presidente. Eu fiz questão de ver o que era essa sacola. Casca de aipim. Deve ter aipim plantado no canteiro central, lá do bairro Jardim Maluche, que o conserveiro limpou, descascou e deixou ali para o caminhão da prefeitura retirar esse entulho. Então, pode ir passando, Cláudio. Então, a gente pode ver, ó, que a grande maioria dos canteiros são todos canteiros diferentes um do outro. Eu não estou aqui criticando o bairro Jardim Maluche, não é essa a questão.
Mas o que nós não podemos deixar impune, senhor presidente, é cobrar os órgãos públicos para que fiscalize com mais eficiência esses locais e não recolha esse entulho. E, principalmente, descubra quem é o morador que está fazendo isso e deposite esse entulho no portão desse cidadão, para que ele aprenda a respeitar a coletividade. Nós não podemos mais admitir esse tipo de situação. O cidadão de baixa renda, que tem o seu jardim, que mantém o seu jardim limpo, paga para o jardineiro para poder fazer a retirada do material, paga um caminhãozinho ou uma caçamba da recolhe para ficar na frente do seu imóvel, gasta do seu dinheiro, enquanto que os menos necessitados, que aqui é o caso, jogam os entulhos, não é no acostamento, é no meio da rodovia, no meio da rua. É isso que deixou o povo indignado. E realmente eu não tinha me apercebido disso. E como eu fui muito cobrado, eu disse, não, eu vou levar esse assunto para a Câmara. Conceda a parte, vereador Marcos. Obrigado, vereador Jean Pirola. Só para reforçar um item aqui que também deve ser jogada a responsabilidade para a Associação de Moradores, né, do bairro do Maluche, que eles também têm essa responsabilidade de cobrar, né, da comunidade ali para que não faça isso, e não às vezes só cobrar da prefeitura que tome atitudes em relação ao bairro, mas também aos, né, munícipes que ali moram, que respeitem também os espaços públicos que ali existem. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Marcos. Realmente é uma das associações talvez a mais organizada hoje da nossa cidade, e que nós também temos que cobrar que eles cobrem também dos seus moradores. E isso, senhor presidente, só veio à tona porque eu usei a tribuna na semana passada para reclamar que a associação não deixava tirar os entulhos da praça. E aí os moradores ficaram indignados, mas como assim? Se eles retiram os entulhos lá do meio da rua, que os moradores colocam. E eu não estou aqui dizendo que a gente sabe que alguns moradores, inclusive, limpam o canteiro. Eles limpam o canteiro. E nós aqui já demos o parabéns. Por exemplo, a rua Francisco Sassi, os moradores limpam os canteiros centrais. Porque muitas vezes demora, às vezes leva um mês e meio, 2 meses, para que a roçada passe no local. Tem mato, a gente sabe disso, sabe? Agora, onde os canteiros estão limpos, com essa quantidade de entulho que foi jogado pelos próprios moradores, e a gente vê que são folhas, são restos de limpeza dos terrenos ali vizinhos a estes locais. E quem está levando esse lixo embora é a prefeitura. Enquanto que nos bairros gerais, em todos os bairros de Brusque, os moradores não têm esse mesmo serviço. Tenta colocar um galho de árvore no lixo, para ver se a Recicle vai levar aquele galho de árvore embora. Ela vai levar o lixo, o galho e as folhas vão ficar no mesmo local. Eles não têm a obrigação de levar. Agora, se a prefeitura vai recolher do Jardim Maluche, eu vou cobrar que a prefeitura recolha do município todo, de todos aqueles que também prestam esse tipo de situação. Obrigado, senhor presidente.